Olá, concurseiros! Eu sou o professor Petrônio Castro, da Loja do Concurseiro, e hoje eu estou aqui para dar sequência, no estudo do Estatuto da UFMS. Essa é a nossa aula 2. Eu recomendo que você primeiro assista a aula 01, que aí vai fazer sentido, vai ficar mais fácil para você entender. Todas as nossas aulas têm um PDF para você baixar, para você acompanhar, tudo muito bem selecionado, esquematizado, com a maioria das questões elaboradas por mim, para que você possa realmente aprender. Não adianta estudar sem exercícios, tá? Nossa equipe da Loja do Concurseiro é comprometida e a gente cria exercícios direcionados, organizados, tomando-se como base provas anteriores. Temos uma experiência gigantesca em provas de concurso de universidades federais e agora chegou a hora da gente trabalhar pesado para aprovar você na UFMS, tá bom? Então, pessoal, antes de começar, 30 segundinhos, que durante a aula eu não faço qualquer propaganda. Queria dizer a vocês que nós temos um curso completaço, com todas as disciplinas, para o cargo de assistente em administração, por apenas R$ 269. Todo o estatuto, regimento, português, as matérias de específico, as legislações, tudo por apenas R$ 269. Videoaulas diretas ao ponto. Nosso ponto forte são as videoaulas, mas tem o PDF para você acompanhar, sempre com muito exercício. Para você adquirir, você entra no site lojadoconcurseiro.com.br. Tem o link, aqui na descrição do vídeo, tá bom? Assistente à administração. A gente está pensando em vender só a legislação avulsa, tá? Dá uma olhadinha lá, tem gente que quer comprar só a legislação. Dá uma entrada lá no lojadoconcurseiro.com.br para ver se tem lá. Clica no link que tem aqui na descrição. E olha, para você que vai fazer outros cargos que não o assistente em administração, nós temos por R$ 179 o pacote de conhecimentos gerais, o português, a legislação, todas, menos o teu conhecimento específico. Você adquire no site lojadoconcurseiro.com.br e aí você fica muito preparado. Só se você gostar do vídeo ou se não gostar, deixa um comentário. Eu, professor Petrônio Castro, fico muito feliz de ter esse feedback de vocês, mesmo que seja um feedback negativo. E aproveita e te inscreve aqui no canal, que sempre tem muita coisa boa aqui, tá bom? É a organização administrativa. Vamos ver a teoria, aquilo que tem chance de cair em prova, aquilo que é relevante e, ao final, claro, vamos fazer exercícios. Um bom curso online, o professor tem que elaborar questões, tem que organizar para que você fixe direitinho o conteúdo. Ao final dessa aula, vamos comentar muitas questões. Se você ainda não baixou o PDF da aula, baixe o PDF para acompanhar, tá? É bom que você, se possível, até imprima o PDF para que você possa grifar. Ou use aqueles aplicativos de celular, de computador, navegadores como o Edge, que você consegue grifar, você consegue escrever, mesmo no computador, através do mouse, tá bom? Organização administrativa. Pessoal, eu sei que não dá para ler, mas isso aqui é um mini organograma, só para dar uma ideia da estrutura organizacional, tá? Dentro da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a gente tem aqui em cima diversos conselhos. Conselho universitário, conselho diretor, conselho de graduação, conselho de pesquisa e pós-graduação, conselho de extensão, cultura e esporte. Só para dar uma ideia. Esses conselhos são órgãos deliberativos. Eles tomam as grandes decisões. Deliberações, decisões, as grandes. Mas quem vai fazer as coisas acontecer dentro da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, da UFMS, na verdade, não são os conselhos. Eles têm o papel de tomar decisões, tá? Quem vai fazer acontecer é aqui, é a reitoria, é a vice-reitoria, as pró-reitorias, as agências, bem aqui. A reitoria não é um órgão deliberativo, ela é um órgão executivo. É para executar, fazer acontecer, bem aqui. E aqui embaixo, a gente tem em letra muito miudinha, os órgãos que a gente chama da administração setorial.
e não da administração central. Aqui nós temos vários campos, tá? Campos de Chapadão do Sul, campos de Ponta Porã, do Pantanal, temos escolas, temos várias faculdades, faculdade de computação, faculdade de direito e vários institutos. Então, escolas, faculdades, institutos e campos são o que a gente vai chamar de administração setorial. Aqui em cima a gente tem a administração central. Então, só para vocês terem uma ideia, tá? Uma ideia. Isso aqui não é para você memorizar. Então, bora começar. Antes de falar das nossas unidades, temos aqui uma coisa que é relevante para a prova. A UFMS será organizada com observância aos seguintes princípios administrativos, tá? Então, ela vai ser organizada, ela vai ser dividida, subdividida, tá? Em setores, institutos, faculdades, campos, reitoria, conselhos, mas ela, antes de ela fazer o organograma, para fazer o organograma, ela precisa respeitar esses princípios. Primeiro, unidade patrimonial e administrativa. Quer dizer que o patrimônio, embora existam vários campos, várias faculdades, vários institutos, mas o patrimônio é um só. É a somatória de todos os patrimônios, é o patrimônio da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E também uma unidade administrativa. O reitor, o conselho universitário vai ter poder sobre toda. Então é a unidade. Unidade de patrimônio, unidade administrativa. Outro princípio, estrutura orgânica acadêmica com base nas unidades da administração setorial. Daqui a pouco nós vamos ver que as unidades da administração setorial são os campos, são as escolas, institutos e faculdades. São esses 4. Então, a estrutura organizacional, ela tem que ser feita com base nas unidades. Cada unidade vai ter uma certa autonomia, mas o patrimônio e a administração central vai ter poder sobre todas elas. Outro princípio administrativo que deve ser levado em conta na hora da organização da UFMS. Racionalidade de organização. Racionalidade, pessoal, uso da razão, inteligência, otimização, eficiência. Racionalidade de organização e de gestão de pessoas, com plena utilização de recursos materiais. Usar os recursos materiais de forma plena é a questão da eficiência, racionalidade. Outro princípio, interação entre órgãos e unidades que compõem a estrutura da UFMS. Os órgãos e unidades que compõem a UFMS não podem ser uns separados dos outros, sem contato, sem integração, sem interação. Tem que ter essa interligação. Outro, esse aqui tem força para cair na prova, que são os princípios explícitos da administração pública, os princípios constitucionais. É o nosso famoso LIMPE, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. LIMPE, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Outro princípio, respeito às diversidades. E o último, gestão democrática. Gestão democrática, garantida a representação dos segmentos. Na gestão da UFMS, vai ter que ter a presença, a representação do corpo docente, do corpo discente, dos servidores, da sociedade civil, tá? Dos egressos, dos ex-alunos. Temos que ter uma gestão democrática na UFMS. Então, esses são os princípios administrativos que devem ser levados em conta na hora da organização. Então, vamos falar agora dessa organização. Organização que levou em conta esses princípios, tá bom? A estrutura organizacional da UFMS compreenderá os conselhos superiores, que nós vamos ver que são 5 conselhos superiores. O principal é o Conselho Universitário.
Nós vamos ter as unidades da administração central, que nós vamos ver que são 4, tá? Nós vamos ver que temos a reitoria, temos a vice-reitoria, temos as pró-reitorias, temos as agências, tá? E aqui nós vamos ter também as unidades da administração setorial. 4 também, os campos, as escolas, os institutos e as faculdades. Teremos as unidades suplementares, tá? Por exemplo, a editora da UFMS, tá? Por exemplo, a biblioteca da UFMS, por exemplo, a TV, a rádio da UFMS, unidades suplementares, e teremos a assembleia universitária, tipo assembleia de condomínio, quando reúne todo mundo para tomar decisões. Nós vamos ver que a assembleia universitária ela é formada por todos os membros de todos os conselhos superiores. Então, a estrutura da UFMS compreenderá conselhos superiores, unidades de administração central, unidades da administração setorial, unidades suplementares e assembleia universitária. As atribuições e as competências dos órgãos e das unidades a que se referem os incisos 1 a 4 serão fixados no regimento geral da UFMS, também nos respectivos regimentos internos de cada um e em outros instrumentos normativos. Isso aqui não vai cair. Mas o que ele está dizendo é que os membros, as competências, as atribuições e competências, tá? As atribuições, membros não, os membros têm aqui. As atribuições e competências você só vai encontrar no regimento geral e em outros documentos. Isso aqui não é relevante, mas isto aqui é uma das coisas mais relevantes para a prova. Como se dá a estrutura da UFMS? A estrutura da UFMS, ela se dá em conselhos superiores, unidades de administração central, unidades de administração setorial, unidades suplementares e assembleia universitária. Quem faz parte dos conselhos superiores? São 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nós vamos aprofundar nessa aula tudo isso, mas os conselhos superiores são 5. Conselho universitário, conselho diretor, conselho de graduação, conselho de pesquisa e pós-graduação e conselho de extensão, cultura e esporte. Já as unidades da administração central são 4. Reitoria, vice-reitoria, pró-reitorias e agências. Já as unidades da administração setorial são 4. Campos, as faculdades, os institutos e as escolas. As unidades suplementares como a Rádio UFMS, TV UFMS, Editora UFMS, são unidades com finalidades culturais, técnicas, assistenciais, esportivas e recreativas para prestação de serviços e apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão. Também empreendedorismo, inovação e sustentabilidade. Unidades suplementares. E, por último, a Assembleia Universitária, que é a reunião em sessão solene. É constituída por todos os membros dos conselhos superiores da UFMS. Está aqui os conselhos superiores. Reunindo todos esses membros, por exemplo, no auditório, temos a Assembleia Universitária. Tá bom? Assembleia Universitária. Então, agora o artigo 11, ó. Serão conselhos superiores. São 5 os conselhos superiores, como nós vimos naquela tabela. O conselho universitário, o conselho diretor, o conselho de graduação, o conselho de pesquisa e pós-graduação e o conselho de extensão, cultura e esporte. É bom não confundir que em algumas outras universidades o conselho de pesquisa e extensão ficam juntos. Aqui não. Olha para você visualizar, tá? Vou mostrar de 2 maneiras. Aqui no organograma, conselho universitário, CO1, conselho diretor, CD, o COGRADE, conselho de graduação, o COP, tá? Conselho de pesquisa e pós-graduação, COPP, e o COEX, conselho de extensão,
cultura e esporte. 1, 2, 3, 4, 5. O conselho mais importante de todos é o conselho universitário. Olha, aqui no nosso esquema, são 5 os conselhos universitários. São 5 os conselhos superiores, digo. Conselhos superiores é a espécie. Tem 5 gêneros. O conselho universitário, daqui a pouco nós vamos vê-los um a um. Conselho diretor, conselho de graduação, conselho de pesquisa e pós-graduação e conselho de extensão, cultura e esporte. É bom você memorizar. Conselho universitário, conselho diretor, conselho de graduação, o outro é o pós-graduação e o outro é a extensão. Tá bom? Conselho universitário, conselho diretor, graduação, pós-graduação, extensão. Isso com nome abreviado. Tá bom? Conselho universitário, conselho diretor, conselho de graduação, conselho de pesquisa e pós-graduação e conselho de extensão, cultura e esporte. Estou repetindo porque caiu já em prova para você saber quais são os conselhos. Agora, bora seguir adiante. Bora agora falar das unidades da administração central, tá? Como se fosse na matriz, na sede. Serão unidades de administração central. A reitoria, a vice-reitoria, as pró-reitorias e as agências. Mais para frente nós vamos falar de cada uma. Unidades da administração central só são 4. Reitoria, vice-reitoria, pró-reitorias e agência. Olha aqui no nosso esquema, tá? Nosso esquema 1, tá? A gente tem aqui reitoria, vice-reitoria. Temos as pró-reitorias, pró-reitoria de administração e infraestrutura, pró-reitoria de assuntos estudantis, pró-reitoria de cidadania, várias pró-reitorias. E aqui embaixo nós temos agências. Agência de Comunicação Social e Científica, Agência de Educação Digital e à Distância, Agência de Inovação. Está aqui, reitoria 1, vice-reitoria 2, pró-reitorias 3 e agências 4. Não precisa decorar o nome das pró-reitorias e de cada agência nessa aula, tá bom? Então, reitoria, vice-reitoria, pró-reitoria e agências. É o que está aqui, pessoal, ó. Unidades de administração central, para administrar toda a universidade. A reitoria, a vice-reitoria, as pró-reitorias e as agências. Vamos agora falar das unidades de administração setorial. Serão unidades de administração setorial. Falou em setorial, você tem que pensar nos campos, nas faculdades, nos institutos, nas escolas. São os campos, as faculdades, os institutos e as escolas. São 4. As unidades da administração setorial, por exemplo, cada faculdade, são as executoras de atividades de ensino, pesquisa e extensão, empreendedorismo, inovação e sustentabilidade, com organização administrativa, didático-científica e de lotação dos cursos de pessoal docente e técnico-administrativo. É aqui, e não na administração central. Se você voltar para a administração central, não é aqui que você vai ser lotado para trabalhar. Não é aqui que os docentes vão ser lotados para trabalhar. Não é aqui que os estudantes vão estar lotados. É aqui, nos campos, faculdades, institutos e escolas. As unidades de administração setorial é que são as executoras do ensino, da pesquisa, da extensão, do empreendedorismo, da inovação e da sustentabilidade. Executora direta. Nós vamos ter as unidades para ajudá-las, as unidades suplementares. Mas quem vai executar o ensino, a pesquisa, a extensão é a faculdade, é o instituto. Tudo bem? Vejam só, aqui nesse desenho, muito pequenina a letra, mas dá para ver as unidades da administração setorial. Campus de Aquidauana, campus de Chapadão do Sul, campus de Naviraí, campus, a minha vista não consegue muito bem, tá? Campus de Ponta Porã,
vários campos, tá? De ponta porã. Bem aqui tem os campos, bem aqui tem uma escola, tá? Escola de Administração e Negócios. Campus, escola. Bem aqui tem faculdade de Ciências Humanas, faculdade de Computação, de Direito, faculdade. Quando acaba as faculdades, nós temos os institutos. Instituto de Biociências, de Física, de Matemática. Tá aqui, pessoal. Campus, escolas, faculdade e instituto. São os 4. Exatamente aqui, ó. Quem são as unidades da administração setorial? Os campos, as faculdades, os institutos e as escolas. Você não pode confundir com as unidades de administração central, muito menos com os conselhos superiores, tá bom? A administração das unidades da administração setorial, lá dentro de cada faculdade, dentro de cada instituto, de cada campus, será exercida. Aí depende pelos conselhos, tá? Em nível deliberativo. Existe o conselho da faculdade, o conselho do instituto. Então, em nível deliberativo, de tomar as grandes decisões dentro da faculdade, é o conselho que vai tomar. Agora, em nível executivo, quem vai executar, quem vai propriamente fazer acontecer, aí é as diretorias, que dentro de cada uma dessas faculdades, tá, nós vamos ter a direção, tá bom? Lá em cima, na administração central, a gente tem reitor. Aqui a gente vai ter diretor. Então, isso aqui já caiu em prova, hein? Então, a administração, dentro das unidades de administração setorial, ela vai ser exercida por quem? Pelos conselhos, em nível deliberativo. E pelas diretorias, em nível executivo. Não são os conselhos lá da administração central. É o conselho de faculdade, é o conselho de instituto. Aqui ele vai falar agora das unidades suplementares. Quando eu falo em unidades suplementares da UFMS, eu me lembro, sabe do quê? Da editora da UFMS. Eu me lembro da biblioteca da UFMS, da rádio, da TV da UFMS, hospital universitário, restaurante universitário, seriam essas coisas. São unidades suplementares. Serão unidades suplementares da UFMS, aquelas com finalidades culturais, técnicas, assistenciais, esportivas e recreativas. Olha, TV, rádio, recreativa, para prestação de serviços e apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão, empreendedorismo, inovação e sustentabilidade. E serão vinculadas à reitoria, conforme disposto no Regimento Geral. As unidades suplementares são vinculadas à reitoria, tipo a TV, o FMS, a rádio, a gráfica, a editora, serão vinculadas à reitoria. A estrutura organizacional da UFMS é definida no Regimento Geral. A gente está estudando o Estatuto da UFMS, mas tem também que estudar o Regimento Geral. O detalhamento da estrutura organizacional da UFMS é definido no Regimento Geral. Então vejam, as unidades suplementares, TV UFMS, rádio UFMS, editora da UFMS, são unidades com finalidades culturais, técnicas, assistenciais, esportivas e recreativas, para prestação de serviços e apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão, apoio ao empreendedorismo, à inovação e à sustentabilidade. Tá bom? O Conselho Universitário, que é o maioral, o top, ouvido o Conselho Diretor, decidirá por 2/3 dos seus membros, é um quórum qualificado, tem que ser uma grande quantidade, sobre propostas de quê? De extinção, criação, alteração e implantação de unidades da administração central. Dá exemplo de uma unidade da administração setorial, uma faculdade, um instituto, um campus ou uma escola. E suplementares também.
Então, quem vai decidir se cria ou não, se altera, se extingue, seja uma unidade da administração setorial, por exemplo, uma faculdade, seja uma unidade suplementar. Quem vai decidir é o conselho, quem vai deliberar é o conselho universitário, por 2/3 dos seus membros. 2/3 dos seus membros têm que concordar com essa extinção, com essa criação. E claro, antes de deliberar, tem que ouvir o conselho diretor, a opinião dele. As propostas de extinção, criação, alteração e implantação, devidamente fundamentadas a que se refere o caput desse artigo, serão encaminhadas pelo reitor ou por membro do conselho universitário, tá bom? As propostas para essa extinção, criação, alteração e implantação. Na implantação, seja de unidades de administração setorial, como é o caso de implantar um campus, ou suplementares, por exemplo, implementar uma biblioteca, serão levados em conta os seguintes requisitos: disponibilidade de cargos de direção e funções gratificadas. Tem disponível cargo de direção e função gratificada? Tá? Por quê? Porque para você montar uma unidade, você vai ter que ter cargo de direção, você vai ter que ter função gratificada para trabalhar lá. Tem também viabilidade econômica? É sustentável criar essa faculdade? Tem que ver a viabilidade social e a viabilidade técnica. Para a criação e implantação de unidades da administração setorial e ou suplementares, a UFMS poderá firmar convênio com governos e ou com instituições de ensino superior, de pesquisa e de difusão tecnológica. Então, ele pode fazer esse tipo de convênio, tá, pessoal? Ah, vamos montar um campus lá no interior tal. Bora fazer um convênio, tá? Com governos. Por exemplo, com o governo do município. Ou então com instituições de ensino superior, de pesquisa e de difusão tecnológica. Bem, agora nós vamos aprofundar, vamos falar um por um dos conselhos. Conselho universitário, conselho diretor, conselho de graduação, de pós-graduação e de extensão. São 5 os conselhos. Eu preciso saber diferenciá-los. Não é relevante para a prova saber quem faz parte de cada conselho, tá? Se você quiser ler uma vez, 2, tudo bem. Só que não salva, é dificílimo de memorizar e historicamente não cai em prova de concurso, tá bom? Agora, saber do que se trata, qual o papel de cada conselho, isso cai bastante, tá? Já tem questões de provas anteriores. Vamos falar primeiro do conselho universitário. Quem faz parte da administração central, né, pessoal? A gente viu lá que a administração central, a gente tem os conselhos, tá? Quem mais que a gente tem lá? Tem a reitoria, tá? Então, a gente vai falar aqui primeiro do conselho universitário, que é o mais importante conselho, tá? O conselho universitário é o órgão colegiado superior da UFMS. Se cair na prova, qual é o órgão colegiado superior da UFMS? Só isso. Qual é o órgão colegiado superior da UFMS? Tem grande chance de cair na prova. É o Conselho Universitário. Ele tem caráter deliberativo, de deliberar, de tomar decisões, grandes decisões, normativo, de criar normas para a universidade e consultivo, de dar consultoria para outros conselhos. Pessoal, só para você entender, por exemplo, a reitoria, ela é um órgão executivo. É para executar, para meter a mão na massa, fazer as coisas acontecer. O conselho universitário não é executivo, ele não é para executar. Esses conselheiros, em geral, ficam nas suas casas e eles são chamados para reuniões. Então, o papel deles é deliberar, é normatizar, é criar normas, é dar consultoria. E não executar. Ele não é um órgão executivo. Se na prova disser que o conselho universitário, que qualquer conselho, qualquer um deles, qualquer um dos 5,
é executivo, está errado. Ele é deliberativo, normativo e consultivo. Em matéria, aí o que vai... Pessoal, o que diferencia um conselho do outro? A matéria. Cada um no seu quadrado. Cada conselho tem a ver com um assunto. Por exemplo, o conselho de graduação, ele tem a ver com graduação. Mas, e qual a diferença do conselho universitário para o conselho diretor? Vamos ver. Mas primeiro, o conselho universitário é o maioral, é o mais importante, é o superior dos superiores. É o conselho superior do máximo, é o órgão colegiado superior. Ele delibera, ele decide em que tipo de matéria? Graduação? Não. Pós-graduação? Não. Ele não se mete. Ele define em matéria acadêmica, em matéria de definição da política universitária, e ele, conselho universitário, ele é a instância de recursos nos assuntos de natureza didático-científica, administrativa, econômico-financeira e patrimonial. Quando um outro órgão da universidade nega para alguém alguma demanda, alguma solicitação, se for matéria, assunto de natureza didático-científica, ou administrativa, ou econômico-financeira, ou patrimonial, cabe recurso ao conselho universitário. Tá bom? O que é mais importante aqui? Órgão colegiado superior da UFMS. E a matéria? Também. Porque o que vai diferenciar um conselho do outro é essa matéria. Em todos eles vai ter essa palavra em matéria, em sei que matéria, que assunto acadêmico, de definição da política universitária, ele é também a instância de recursos, tá? Nos assuntos de natureza didático-científica, administrativa, econômico, financeira e patrimonial. Bora ler os 5 conselhos para a gente poder diferenciá-los. Como eu falei, membros dos órgãos, tá? A chance é mínima de ser cobrado em prova de concurso. Não estou dizendo que não pode, que é impossível cair. Impossível não é. Mas a chance é 1 em 1 milhão. Não te aconselho ficar lendo. Eu não vou colocar aqui na nossa aula. Se você quiser, depois faça a leitura. Tá bom? O conselho universitário, obedecida a proporcionalidade mínima de docente, estabelecida em lei, que a gente vai falar que é 70%, será integrado pelo reitor como seu presidente, com voto de qualidade. Ou seja, se numa votação empatar, o reitor desempata. Também faz parte do conselho universitário o vice-reitor. Também os pró-reitores. Também os diretores das agências. Também os diretores de cada uma das unidades setoriais. Ou seja, de cada faculdade, de cada instituto, etc, etc, etc. Não vamos trabalhar nessa aula com os membros dos órgãos, tá bom? Bora passar para o conselho diretor. Nós não vamos falar dos membros de nenhum deles. Bora focar nossa mente agora para o que interessa, que é como eu faço para diferenciar um conselho do outro. O conselho universitário, ele é o conselho superior, deliberativo superior da UFMS. É a nossa frase mais importante. Órgão colegiado superior da UFMS. Matéria acadêmica, definição de política universitária e instância de recursos. Ok. Agora o conselho diretor, o CD. Bem, o conselho diretor, ele é o órgão de jurisdição superior da UFMS. Sabe o que você vai perceber? Eu vou ler daqui a pouco o conselho de graduação. Depois pós-graduação, depois extensão. Em todos eles vai estar escrita essa frase que eu vou pintar de verde. Todos eles, órgão de jurisdição superior da UFMS. Vejam que lá no Conselho Universitário, que foi o primeiro que eu li, não estava escrito isso. Estava escrito órgão de deliberação superior. Aqui é órgão de jurisdição. Todos os 4 que nós vamos ler, vai estar escrito isso. Você, então, como é que eu diferencio um do outro? O que diferencia é isso aqui. Em matéria de quê? Olha, pessoal, de novo, em caráter deliberativo, normativo e consultivo. Exatamente igual ao primeiro conselho, que é o conselho universitário.
deliberar, normatizar e dar consultoria. Mas em que assuntos ele dá consultoria? Em que assuntos ele cria normas? Em matéria administrativa, disciplinar, econômico-financeira e patrimonial. São esses os assuntos. O outro era o universitário, era a questão acadêmica, didático-científica, é diferente. Aqui é administrativa, disciplinar, econômico-financeira e patrimonial. O conselho diretor. Aí nós vamos agora para o conselho de graduação. O conselho de graduação, olha como copia, é o órgão de jurisdição superior, de novo, de caráter deliberativo, normativo e consultivo, tá? O que é que vai mudar, Petrônio? A matéria. Qual assunto? Ora, em matérias didático-pedagógicas relativas ao ensino de graduação. Não tem como errar. Não tem como errar. Mas eu quero que vocês percebam que os 4 conselhos superiores são órgãos de jurisdição superior. Tá bom? Bora pro próximo. Órgão, tá? Conselho de pesquisa e pós-graduação. O conselho de pesquisa e pós-graduação, de novo, é o órgão de jurisdição superior. De novo, de caráter deliberativo, normativo e consultivo. Em matéria das áreas de pesquisa científica, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação e do ensino de pós-graduação. Não tem como errar. Se ele falar que a matéria é pesquisa e pós-graduação, só pode ser o Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação. Bora para o próximo. Conselho de Extensão, Cultura e Esporte. De novo, o Conselho de Extensão, Cultura e Esporte é um órgão de jurisdição superior da UFMS. Todos 4 são jurisdição superior. Todos 5 de caráter deliberativo, normativo e consultivo. Mas agora qual é o assunto? Em matéria de extensão, cultura e esporte. O próprio nome do conselho. O próprio nome do conselho. Muito fácil, né, pessoal? Bem, pessoal, e agora a Assembleia Universitária. É como se fosse a Assembleia do Condomínio. A Assembleia Universitária é um órgão em que reúne-se, por exemplo, em um grande auditório, todos os membros dos conselhos superiores. Conselho Universitário, Conselho Diretor, Conselho de Graduação, de Pós-Graduação e de Extensão. Todos os membros reúnem-se, eles reunidos formam a Assembleia Universitária. A Assembleia Universitária, convocada e presidida pelo reitor, quem convoca e quem preside essa reunião é o reitor, reunida em sessão solene, a Assembleia Universitária será constituída pelos membros dos Conselhos Superiores da UFMS. A Assembleia Universitária, ela é um fórum de debates de assuntos relevantes de âmbito estadual, nacional e internacional. E também de entrega de títulos e dignidades universitárias aprovadas pelo Conselho Universitário. Que a gente vai falar sobre isso. É o título de doutor honoris causa, tipo isso, tá bom? Então, o que é importante para a prova? Quem forma a Assembleia Universitária? Ela é uma reunião, assembleia, tipo reunião do condomínio, assembleia geral. Aqui é a Assembleia Universitária. Quem forma? Todos os membros dos conselhos superiores da UFMS. Todos. Do Conselho Universitário, Conselho Diretor, Conselho de Graduação, Pós-Graduação e Extensão. Tá? Tem aqui, é o único que a gente não tinha mostrado. A Assembleia Universitária é a reunião em sessão solene. Ela é constituída pelos membros dos conselhos superiores da UFMS. E a gente fecha todo esse esquema de estrutura. Agora, bora falar da reitoria. Nós ainda estamos falando dos órgãos das unidades de administração central. Falamos dos conselhos superiores, agora nós vamos falar da reitoria.
Nós ainda não entramos nas unidades de administração setorial, nas faculdades, institutos, etc. Da reitoria. A reitoria é uma instância executiva de jurisdição superior da universidade. Pessoal, ela não é uma instância deliberativa, consultiva. Não, ela é executiva. Nós vimos que os conselhos, todos eles, são instâncias o quê, pessoal? São deliberativas, não é isso? São normativas e são consultivas. Já a reitoria e também as diretorias, quando a gente chegar lá, são instâncias executivas. Só que é de jurisdição superior. A reitoria tem jurisdição sobre toda a universidade. Enquanto, por exemplo, uma diretoria de um campus tem é executiva também, mas tem jurisdição só dentro daquele campus. Então, a reitoria é a instância executiva. A palavra executiva não combina com conselhos. E aqui também não combina com reitoria a questão do deliberativo, normativo e consultivo. O cargo de reitor será exercido por docente da carreira do magistério superior da UFMS, nomeado na forma da lei e na sua ausência e no seu impedimento pelo vice-reitor, igualmente nomeado, tá bom? Então, o cargo de reitor, pessoal, ele é um cargo exclusivo de professor da carreira do magistério superior da UFMS. Não pode ser um servidor, muito menos um discente, um aluno, tá bom? O reitor e o vice-reitor terão mandato de 4 anos, tá? Isso está na lei, nem precisava a UFMS ter colocado isso no seu estatuto. O reitor e o vice-reitor terão mandato de 4 anos, contados das respectivas posses, sendo permitida uma única recondução para o mesmo cargo. Uma única. Então, o reitor pode de novo ser eleito a reitor, mas não pode mais uma vez. É tipo hoje no Brasil, para presidente da República, para governador. Nos casos de impedimento do reitor e do vice-reitor, a reitoria será exercida por quem? Por um pró-reitor, pertencente à carreira do magistério superior da UFMS, indicado pelo reitor. Tá? Então, se ele vai viajar, se ele vai estar de férias, se ele está de licença saúde, ele tem que indicar um reitor, tá bom? Um pró-reitor para responder por ele. Isso se o vice também tiver impedido. Os detentores de cargos de direção, todos eles serão nomeados e exonerados ad nutum pelo reitor. Só o que é ad nutum? É um cargo de livre nomeação e exoneração. O reitor tem o poder de colocar e tirar a hora que ele quiser, exceto nos casos de diretores de unidades de administração setorial. Se é diretor de uma faculdade, de um instituto, de uma escola, de um campus, aí tem eleição. Ele vai chegar lá. Aí tem eleição. Mas se for o diretor da gráfica, o diretor da editora, o diretor da rádio, todos os detentores de cargos de direção serão nomeados e exonerados ad nutum, livremente pelo reitor, exceto nos casos de diretor de unidade de administração setorial. Tá? Administração setorial. A exceção aqui é só administração setorial. Faculdade, instituto, campus e escola. Suplementar é livre, tá? O diretor aqui, recapitulando, tá, pessoal? O diretor de uma unidade suplementar, por exemplo, da TV UFMS, da rádio, é livre, tá? É livre, tá? A única exceção são os diretores de unidades de administração setorial, campus, faculdade, instituto e escola. Esses não é o reitor
que vai indicar e que vai exonerar. É a eleição. Mas todos os outros cargos de direção dentro da UFMS são nomeados e exonerados ad nutum pelo reitor. As atribuições e as competências do reitor e do vice-reitor serão definidas no regimento geral. O estatuto da UFMS que estamos estudando, ele traz normas gerais. E o regimento geral, por isso que ele é muito maior, porque ele especifica, ele detalha. É como se fosse um decreto que regulamenta uma lei. Ele vem para detalhar, para esmiuçar, tá bom? Então, as atribuições e as competências do reitor e do vice-reitor serão definidas no regimento geral. Bem, agora nós vamos falar dos conselhos e das diretorias que existem dentro das unidades de administração setorial. Professor, quais são mesmo as unidades de administração setorial? São 4. Os campos, as faculdades, os institutos e as escolas. Então, dentro de cada campus, dentro de cada faculdade, nós vamos ter conselho e vamos ter diretoria. É como se fosse os conselhos superiores e a reitoria. Só que os conselhos superiores, aqueles 5, conselho universitário, conselho diretor, conselho de graduação, de pós-graduação e extensão, são para a universidade como um todo. A reitoria e vice-reitoria para a universidade como um todo. Agora, para dentro de um campus, nós vamos ter um conselho, conselho de unidade, e vamos ter a direção, que vai ser eleita. Bem, o conselho de unidade, por exemplo, o conselho de faculdade, conselho do instituto, das unidades de administração setorial, ele é o órgão deliberativo, normativo e consultivo. Exatamente como são os conselhos mais importantes. Só que, quando a gente falou do conselho universitário, conselho diretor, de graduação, pós-graduação e extensão, cada um deliberava sobre uma matéria. Eram 5, agora não. Dentro de uma faculdade existe só um conselho, que ele delibera em todas as matérias pertinentes às suas atribuições e competências definidas no regulamento geral. Todas as matérias das suas atribuições e competências, tá? Das deliberações, das decisões do Conselho de Unidade de Administração Setorial, caberá recursos. Para quem? Depende do assunto. Se for um assunto de natureza acadêmica, cabe recurso ao Conselho de Graduação. Aquele conselho lá de cima, aquele conselho superior. Mas se o assunto ele for sobre pesquisa e pós-graduação, óbvio que cabe recurso ao Conselho de Pesquisa e Graduação. E se o assunto for nos assuntos ligados à extensão, cultura e esporte, cabe recurso ao Conselho de Extensão, Cultura e Esporte. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu estou aqui dentro do meu campus, tá? Dentro do meu campus, tá? Dentro do meu campus, eu fiz uma solicitação e o Conselho de Unidade negou. Eu vou fazer recurso para quem? Aí depende do assunto. Se for natureza acadêmica, para o Conselho de Graduação. Aquele Conselho Superior, se o assunto for pós-graduação, eu vou fazer o recurso lá para o Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação. E assim por diante. O prazo para interposição de recurso será de 10 dias, contados da publicação da resolução. Da feita que saiu a decisão, por exemplo, te negando alguma coisa, começa a contar o prazo de 10 dias para você fazer recurso. A função de diretor é como se fosse o reitor, só que só para aquele campus, só para aquele instituto, só para aquela faculdade. A função de diretor de unidade da administração setorial será exercida por docente, assim como reitor, da carreira do magistério superior da UFMS, nomeado na forma da lei, e na sua ausência ou impedimento, por um membro do conselho da unidade, preferencialmente por um coordenador de curso, coordenador de unidade,
coordenador administrativo ou coordenador de gestão acadêmica da unidade de administração setorial. Por ele indicado, desde que seja professor com título de doutor nas unidades em que houver tal função. Então, pessoal, a chance de cair é mínima aqui, mas é importante saber que assim como reitor, a função de diretor de uma unidade de administração setorial, por exemplo, de um campus, é privativa. Só quem pode, é exclusiva, de docente da carreira do Magistério Superior da UFMS. E o mandato é igual ao do reitor. O mandato do diretor de unidade da administração setorial também será de 4 anos, contados da data da publicação do ato de nomeação no Diário Oficial da União, sendo permitida também uma única recondução para o mesmo cargo. É idêntico. 4 anos, é igualzinho ao mandato do reitor. Tá bom? Olha que legal, acabou. Vamos fazer agora exercícios. E muitos exercícios. É uma aula cansativa, é uma aula longa. É a nossa maior aula. Mas agora vem a parte mais legal. Uma coisa que aqui na loja do concurseiro a gente põe prioridade. Tem que ter exercícios. Seja no estatuto, no regimento geral, em todas as legislações. Tem que ter. E claro, quando é comigo, eu esquematizo, eu coloco as questões na mesma ordem dos artigos da lei, para que você fique realmente preparado, tá bom? Aqui na loja do concurseiro é bem legal mesmo a preparação. Bem direta ao ponto, tá bom? Questão 11. Naquela aula 1 nós fizemos 10 questões, agora vamos começar da 11. De acordo com... Essa aqui é ridiculamente fácil, né? De acordo com o Estatuto da UFMS, a UFMS será organizada com observância aos seguintes princípios, exceto... Quais são os princípios? Unidade patrimonial e administrativa. Tá certo. Mesmo existindo vários campos, várias faculdades, o patrimônio e a administração é central. É unidade, tem que ter unidade concentrada. Estrutura orgânica acadêmica com base nas unidades da administração setorial. Também está certo. Princípio tem que decorar. Legalidade, olha o nosso famoso LIMPE. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Está certo. Desrespeito às diversidades. Claro que está errado. É só para eu ter um motivo de relembrar os princípios. Claro que não é desrespeito às diversidades. Claro que é respeito. A UFMS será organizada em observância aos seguintes princípios. Tem que ler de novo, isso faz parte da técnica de memorização. Unidade patrimonial e administrativa. Estrutura orgânica acadêmica com base nas unidades da administração setorial. Racionalidade, uso da razão. Racionalidade de organização e de gestão de pessoas, com plena utilização de recursos materiais. Interação entre órgãos e unidades que compõem a estrutura da UFMS. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Respeito às diversidades e não desrespeito, é óbvio. Gestão democrática, garantida a representação dos segmentos. Tem que ter representação, representante dos professores, dos estudantes, da sociedade, dos servidores. 12. Olha, uma questão da FAPEC, lá da prova de 2018. Assinale a alternativa abaixo que não traz um componente da estrutura da UFMS, prevista no artigo 10 do Estatuto da UFMS. Não traz um componente da estrutura. Bora ler todos. Conselhos superiores, unidades de administração central, unidades da administração setorial, unidades suplementares, unidades auxiliares universitárias. Quem estudou, estudou. Quem não estudou, dançou. Existe na estrutura organizacional conselhos superiores? Sim, são 5. Existem unidades da administração central? Sim, são 4. Reitoria, vice-reitoria,
pró-reitorias e agências. Existem unidades da administração setorial? Sim. Campus, faculdade, instituto, escola. Existem unidades suplementares? Sim. Eu sempre dou o exemplo da gráfica, da editora, da biblioteca. Existem unidades auxiliares universitárias? Não. Isso foi invenção da FAPEC aqui para poder ser a errada. Maravilha, pessoal! A estrutura da UFMS vai compreender os conselhos superiores, as unidades da administração central, as unidades da administração setorial, as unidades suplementares e a Assembleia Universitária, tá bom? 13. De acordo com o Estatuto da UFMS, são conselhos superiores, exceto os conselhos superiores são 5. Existe o Conselho Universitário? Existe. Existe o Conselho Diretor, o CD? Existe. Existe o Conselho de Ética e Integridade? Não existe. Existe o Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação? Existe. Existe o Conselho de Extensão, Cultura e Esporte? Existe. E também existe o Conselho de Graduação. De Ética, não. Tem que memorizar, tem que guardar aí na nossa mente. Quais são os 5 conselhos superiores? Conselho Universitário, Conselho Diretor, Conselho de Graduação, Pesquisa e Pós-Graduação e Extensão, Cultura e Esporte. Tem nada de Conselho de Ética aqui, tá bom? Olha só uma questão da FAPEC 2022. Qual alternativa abaixo menciona uma unidade da administração central da UFMS? Da administração central. Pessoal, o conselho diretor, será? Ele quer uma unidade da administração central. E aí, pessoal? São os conselhos superiores? Não. Faculdade e escola? Não. Faculdade e escola são da administração setorial. Se ele quer da administração central, é a pró-reitoria. Quais são as unidades da administração central? Reitoria, vice-reitoria, pró-reitorias e agências. Então, a única aqui que é uma unidade da administração central, olha, é a pró-reitoria. Reitoria, vice-reitoria, pró-reitorias e agências. São só essas 4 as unidades da administração central. A administração central, ó, não tem nada de conselho diretor, nada de faculdade, nada de conselho universitário nem escola. Tem que memorizar, pessoal, administração central. Reitoria, vice-reitoria, pró-reitorias, tá? E as agências, tá bom? 15. De acordo com o Estatuto da UFMS, são unidades da administração setorial, exceto setorial, você tem que decorar, campos, faculdades, institutos e escolas. São essas 4. Ele quer saber a única que não é. Os campos, eles são unidades da administração setorial. As faculdades, os institutos e as escolas. A reitoria, não. A reitoria é uma unidade de administração central. O exercício, pessoal, faz toda a diferença. São unidades de administração setorial. Os campos, faculdades, institutos e as escolas. 16. Mais uma do professor aqui, né? De acordo com o Estatuto da UFMS, a administração das unidades de administração setorial, por exemplo, dentro de uma faculdade, será exercida em nível deliberativo por quem? A pessoa é o reitor. Não. Ele falou que é uma unidade setorial. Se fosse alguma coisa da universidade toda, central, tinha até alguma chance. Assembleia Geral, não. Pelos conselhos ou pela diretoria? Bem, se ele falasse em nível executivo, seria diretoria.
Mas como ele falou em nível deliberativo, deliberativo combina com conselho, então é letra A. Tá? Se fosse nível executivo, seria diretoria. Mas como é para deliberar, deliberação é com conselho. Ó, em nível deliberativos, conselhos. Em nível executivo, diretoria. Isso dentro de uma unidade de administração setorial. Dentro de uma faculdade, de um instituto, de um campus. Se fosse em nível central, aí em nível deliberativo seriam os conselhos superiores. E em nível executivo seria a reitoria. Aí é outra conversa. 17, questão 17. Conforme o estatuto da UFMS, o órgão, qual é o órgão colegiado superior da UFMS? Nem precisa ler o resto. De caráter deliberativo, normativo e consultivo. Com certeza não é reitoria. Porque a reitoria não é deliberativo, normativo e consultivo. A reitoria é executivo. Em matéria, qual assunto? Acadêmica, matéria de definição de política universitária e instância de recursos nos assuntos de natureza didático-científica, administrativa, econômico-financeira e patrimonial. Pessoal, se ele dissesse que era em matéria de pesquisa e pós-graduação, seria esse. Mas ele tinha que dizer que era órgão de jurisdição superior. Quando ele fala órgão colegiado superior, só pode ser o Conselho Universitário. Ele é o único que é o órgão colegiado superior. Os outros são órgãos de jurisdição superior. Jurisdição superior. Órgão de colegiado superior só pode ser o Conselho Universitário. Tá bom? Ó, o Conselho Universitário é o órgão colegiado superior da UFMS. Todos os conselhos são deliberativo, normativo e consultivo. O que muda é a matéria. No caso do Conselho Universitário, matéria acadêmica, matéria de definição de política universitária e instância de recursos nos assuntos de natureza didático-científica, administrativa, econômico-financeira e patrimonial. Próxima. Essa caiu numa prova elaborada pela COPEV da UFMS, em 2015. Conforme o Estatuto da UFMS, qual é o órgão de jurisdição superior da UFMS? Aí já não é o Conselho Universitário, porque ele é o órgão de jurisdição superior e não o órgão colegiado superior, em caráter deliberativo, normativo e consultivo. São todos os conselhos. O que vai depender agora é qual assunto em matéria administrativa, disciplinar, econômico-financeira e patrimonial. Se fosse em matéria, pessoal, tá? Se fosse em matéria de pós-graduação, seria de pós-graduação. Conselho dos órgãos colegiados, isso não existe. Então a resposta, conselho diretor. Tá bom? A nossa resposta aqui seria conselho diretor. Ele é um órgão de jurisdição superior nessas matérias: disciplinar, administrativa, econômico, financeira e patrimonial. Esse aqui nem existe, tá bom? Ó, o conselho diretor, o nosso CD, ele é um órgão de jurisdição superior. Não é o órgão deliberativo superior. É de jurisdição. Ele tem jurisdição só num pedaço, só no assunto, em matéria administrativa, disciplinar, econômico-financeira e patrimonial. 19. Qual é, tá, o órgão de jurisdição superior? Já não é mais esse aqui, nem é a Assembleia Universitária, órgão de jurisdição superior da UFMS, de caráter deliberativo, normativo e consultivo. Em que assunto? Em matérias didático-pedagógicas relativas... Ah, aí ficou fácil demais, né, pessoal? Em matéria de ensino de graduação.
Se é um órgão de jurisdição superior, é porque é um conselho. Mas aí qual é o assunto? Ensino de graduação. Então só pode ser aqui, letra C, conselho de graduação. Questão muito boba, assim como a próxima. Mas vamos lá. O conselho de graduação, ele é o órgão de jurisdição superior, de caráter deliberativo, normativo e consultivo, em matéria de graduação, em matérias didático-pedagógicas relativas ao ensino de graduação. Próxima, 20ª, tá? Conforme o Estatuto da UFMS, o órgão de jurisdição superior. Órgão de jurisdição superior é um dos conselhos, mas não universitário, porque o universitário ele é o Conselho Deliberativo Superior e não tem nada a ver com a Assembleia. De caráter deliberativo, normativo e consultivo, em matéria de áreas de pesquisa científica, pós-graduação. Quando você olha aqui, pesquisa, pós-graduação, só pode ser a letra D, não é isso? Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação. Muito, muito tranquilo. O Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação, ele é um órgão de jurisdição superior. Em que matéria? Em matéria de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e inovação e do ensino da pós-graduação. 21, outra facílima. Conforme o Estatuto da UFMS, o órgão de jurisdição superior da UFMS já não pode ser o Conselho Universitário. É um dos outros conselhos. Quando ele fala de jurisdição superior, é um desses 4. Qual é o assunto? Em matéria de extensão, cultura e esporte. Pelo amor de Deus. Letra B. Conselho de Extensão, Cultura e Esporte. Questão dada. O Conselho de Extensão, Cultura e Esporte, ele atua em matéria de, exatamente, extensão, cultura e esporte. 22. Conforme o Estatuto da UFMS, olha que pergunta. A instância executiva de jurisdição superior de toda a universidade. Só que agora é uma instância executiva, que executa, que faz as coisas acontecerem, tira as coisas do papel. Não tem nada a ver com conselho, nada a ver com conselho. Muito menos a Assembleia Geral. Quem vai comprar coisas, vai contratar pessoas, quem vai fazer acontecer é a reitoria. A reitoria é a instância executiva de jurisdição superior. A reitoria é a instância executiva de jurisdição superior da universidade. 23. Conforme o Estatuto da UFMS, é incorreto afirmar que é incorreto. Só tem uma errada. Vamos lá. O cargo de reitor será exercido por docente da carreira do magistério superior da UFMS, nomeado na forma da lei e, na sua ausência e no seu impedimento, pelo vice-reitor, igualmente nomeado. Eu acho que está certo. O reitor e o vice-reitor terão mandato de 2 anos? Negativo. Se ele quer a incorreta, achei. O mandato do reitor e do vice-reitor é de 4 anos, permitido uma recondução. Nos casos de impedimento do reitor e do vice-reitor, a reitoria será exercida por um pró-reitor pertencente à carreira do magistério superior da UFMS, indicado pelo reitor. Tá certo. E os detentores de cargo de direção serão nomeados e exonerados ad nutum pelo reitor, exceto nos casos de diretor de unidades de administração setorial. Tá certo. O único erro é dizer que o reitor e o vice-reitor têm mandato de 2 anos, quando, na verdade, o reitor e o vice-reitor terão mandato de 4 anos, contados da posse, sendo permitida uma única recondução para o mesmo cargo. 24, pessoal, reta final.
Nossas questões são sempre, nossas aulas são sempre muito cheias de exercícios, muito rápidas, tudo direto ao ponto, sem ficar contando historinha. Por isso que a gente tem tanto sucesso em aprovação de concursos de universidade. Universidades da Bahia, Universidade Federal do Pará, a Unifesp, a UFOPA, tá? Muitas universidades. Agora chegou a vez da UFMS. Vamos com tudo pegar uma grande parte dessas vagas. 24. Conforme o Estatuto da UFMS, das deliberações do Conselho da Unidade de Administração Setorial, tipo assim, lá dentro de uma faculdade, que é uma unidade de administração setorial, lá dentro tem um conselho da unidade e ele toma uma decisão. Cabe recurso, tá aqui. Cabe recurso. Para quem? Depende. Nos assuntos de natureza acadêmica. Se o assunto é de natureza acadêmica, cabe recurso ao conselho universitário, ao conselho de graduação, pós-graduação ou extensão. A dúvida que você vai ficar aqui é se é de graduação ou se é o conselho universitário. E aqui foi meio mal escrito esse estatuto, pessoal. É o conselho de graduação. Ele não diz natureza acadêmica em graduação, é meio estranho. Mas olha só aqui, ele diz, nos assuntos de natureza acadêmica, ao conselho de graduação. Nos assuntos de pós-graduação, ao conselho de pós-graduação. Nos assuntos de esporte, para o conselho de extensão e esporte. Então, professor, então quer dizer que dentro de um conselho de unidade, dentro de uma administração setorial, não vai fazer recurso para o conselho universitário. Exato, exato. Porque se é uma decisão de um conselho de unidade, vai ser feito recurso para os outros três e nem para o conselho diretor. Só para o conselho de graduação, pós-graduação e extensão, cultura e esporte. Então, em matéria acadêmica, assunto de natureza acadêmica é conselho de graduação. Aqui a gente fica doido para marcar o conselho universitário, mas a resposta é graduação. Dentro de um conselho de unidade de administração setorial, por exemplo, de um instituto, de uma faculdade, os recursos são somente para o conselho de graduação, o de pós-graduação e o de extensão. Tá bom? Graduação, pós-graduação e extensão. E a 25. Complete a lacuna conforme o Estatuto da UFMS. O mandato do diretor de unidade de administração setorial, o mandato do diretor é igual ao mandato do reitor. Será de 4 anos. 4 anos, contados da data da publicação do ato de nomeação no Diário Oficial da União, sendo permitida uma única recondução para o mesmo cargo. Isso está bem aqui no parágrafo único do 37. O mandato do diretor de unidade de administração setorial será de 4 anos, sendo permitida uma única recondução para o mesmo cargo. Então a gente encerra aqui, pessoal. Espero que tenham gostado. Não tem muita brincadeira, mas é direto ao ponto para fazer você não perder tempo e acertar as questões na prova. Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima. Valeu!